Algo que Deus tem falado muito no nosso coração e a respeito da nossa vida, né? A nossa vida. O que nós somos? Por que nós fomos criados? E aonde nós vamos chegar? Talvez são uma das perguntas mais feitas. Eu não entendo para que eu nasci, não entendo por que eu vivo e muito menos sei aonde eu vou chegar. Perguntei para um rapaz, falei, mas o que você vai fazer daqui 10 anos? Ele falou, eu não estou sabendo o que eu vou fazer nem agora, quem dirá daqui 10 anos? Mas na verdade todos nós precisamos pensar nisso. E a vida, ela é uma sucessão de fatos ocorridos. É uma somatória que vão servir de base e de construção para os próximos dias ou anos da nossa vida. Ou seja, nós vamos vivendo, tendo experiências, vamos pegando essas experiências, levando para o nosso contexto, dia após dia, e aquilo ali vão se tornando nas nossas vidas escrituras, para que a gente possa tomar decisões futuras. E eu quero que vocês abram lá em Eclesiastes 12, versículo 1. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito por um homem, o rei Salomão, um dos homens mais sábios. E este homem, ele foi alguém que ele experimentou muitas coisas na sua vida. Na sua época mais eufórica, ele escreveu o livro de Cantares de Salomão. Na sua meia-idade, eles dizem que ele escreveu Provérbios, que foi um livro de ajuda, de orientação. E depois ele escreveu Eclesiastes, Eclesiastes é um pensador falando alto. Você imagina alguém conversando em voz alta, pensando alto. E ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tem neles prazer, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, e no dia em que tremerem as guardas da casa e os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, e as tuas pernas, e os cessarem os teus moedores. Interessante que ele começa a trazer uma reflexão aqui a respeito da vida, e ele começa a trazer um conselho muito importante para a vida de todos. Lembra do teu Criador enquanto você tem vigor, enquanto você é jovem, enquanto você tem a capacidade de construir uma vida, produzir uma vida que vale a pena ser vivida. Lembra-te, porque essa idade é uma idade onde você pode melhorar as circunstâncias, você pode transformar as situações, porque vai chegar um momento na sua vida aonde as suas mordeduras, aonde os seus dentes vão começar o quê? A perder a sua força, onde você que era muito forte, agora seus braços e as suas pernas fracas, aonde você vai se encurvar e você vai olhar para trás e vai dizer que eu não tive alegria nos meus dias. Então a vida, ela é a oportunidade a cada momento, para cada um de nós, de ser construída, de ser escrita. E isso, na verdade, não tem nada a ver com não deixar ser guiado por Deus. Pelo contrário, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos tomar as melhores decisões. Nós sabemos ser guiados por Ele e ouvir a voz de Deus, para que a gente não perca tempo no decorrer da nossa vida. Então, construir a vida depende muito daquilo que nós vamos fazendo no dia a dia. Existem pessoas que às vezes acreditam que a vida vai melhorar, e existem pessoas que fazem com que a vida venha melhorar. Existem pessoas que espiritualizam toda a vida. Existem pessoas que recebem a direção espiritual de Deus e organizam a sua vida. Amém? E isso faz toda a diferença.
E ele começa a falar a respeito de uma profunda reflexão para que nós possamos se organizar, possamos construir uma vida de vitória e viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos nos valendo de situações, muitas situações que vão acontecendo nas nossas vidas, nós vamos criando a partir dali respostas. Porque quando eu vivo uma situação hoje, que eu lembro que eu já passei por aquilo antes, aí eu falo assim, não, isso eu sei que isso é feito dessa forma. Eu até falei que esses dias que na vida nós todos somos amadores, né? A viver é uma arte, e nessa arte todos nós somos amadores, porque ninguém nunca viveu antes. Então as experiências que nós vivemos, por mais que elas foram boas ou ruins, elas não podem servir para nós como um fato decisório da vida. E o que acontece quando as pessoas param de viver aquilo que é o novo? Elas se acostumam com aquilo que é o tradicional e elas não abrem mão para quê? Para viver a novidade de vida. A Bíblia diz que o Senhor tem algo novo para nós. O que ele diz? Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca aconteceu. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então a sua história pode ser uma história de vitória. A sua história não precisa ser uma história de altos e baixos. Pode ser uma história de revelação, de glória em glória na presença do Senhor. Amém? Mateus 12, 34 diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então, se nós temos um coração, se nós temos uma vida pura, se nós temos decisões coerentes, se nós não pegamos as experiências e transformamos em amargura, se nós conseguimos viver experiências diferentes, diferentes momentos das nossas vidas, mas não começamos a colocar aquilo como fato decisivo nas nossas decisões, nós vamos conseguir viver uma vida crescente a cada dia. Nós vamos conseguir experimentar novidade de vida a cada dia. Amém? O problema é que muitas pessoas vivem um momento e falam assim: agora, a partir de hoje, a minha vida vai ser dessa forma. Fala para o seu irmão, sua vida pode ser diferente. Amém? Como que ela pode ser diferente? A partir do momento que eu começo a ser diferente. Irmãos, não existe pessoas que não sofreram traumas. Não existe pessoas que não sofreram decepções. Não existe pessoas que não foram nunca traídas. Não existe pessoas que nunca se sentiram abandonadas. Não existe pessoas que se decepcionaram com alguém que mais amava. Todos nós sofremos por isso a todo momento da nossa vida. O que nós não podemos é trazer essas coisas e nos enrijecer e parar de escrever uma história de vitória. E ele começa a falar a respeito das nossas decisões. Tomamos decisão a partir das nossas construções. Agimos com aquilo que está na nossa mente. Por isso que a nossa vida tem que ser uma mente de Cristo. Por isso que muitas vezes, esses dias eu contei que tinha alguém comigo juntando uns livros e de repente ele falou assim: o Espírito de Deus está aqui, barabara, berê. Eu olhei para ele e falei: irmão, que isso? Que crise de identidade é essa? Ele falou: nossa, nem prestei atenção. Mas porque ele estava com muitas coisas ali, mesmo na hora que ele estava falando de Deus, ele começou a cantar uma música que não tinha nada a ver. Aí ele falou: nossa, não pensei a respeito disso. Então, quando a gente carrega algumas coisas nas nossas vidas, isso vão ser coisas decisivas para o futuro. E é por isso que nós temos que seguir aquilo que ele fala: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E que a cada dia, a cada manhã, o Senhor traz para nós o quê? Renovo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Amém? Nós podemos transformar experiências ruins como um impulso para um tempo novo. Nós podemos pegar quantas pessoas, você já ouviu falar que de uma situação constrangedora, pegou aquilo e fez de uma situação vitoriosa. É a forma com que a gente vê a vida. É a forma com que nós encaramos as nossas experiências. Amém? Existe um ditado muito antigo, né, uma poesia, que fala que não importa o que fizeram com você, mas importa o que você vai fazer do que fizeram com você. Nós, como pessoas, temos a dificuldade
em assumir as nossas fragilidades. E sempre culpabilizamos alguém. Salmo 23, 4 fala que ainda que eu passe aonde? Pelo vale da sombra da morte. Todo mundo tem seu vale. Todo mundo tem o seu dia de dificuldade. Todo mundo tem o seu dia de angústia. Todo mundo tem o seu dia difícil. Mas a certeza é que nós estamos passando pelo dia difícil. Mas lá na frente Deus tem algo novo para nós. O problema é que muitas vezes nós paramos no dia difícil. Nós acostumamos com o vale. Mas o vale é um lugar de passagem. O dia da tribulação é um lugar de passagem. É um lugar momentâneo para algo muito maior. E isso faz parte da história. Amém? A gente vê pessoas dando testemunhos maravilhosos. E você fala assim, que homem de fé. Eles passaram por muitos anos. A gente vê pais de famílias contando como construiu a sua família. E você fala, gente, que exemplo de homem. Quantos vales. A diferença é que no dia do vale ele entendeu, eu estou passando por ele. Mas o meu lugar não é aqui. Amém? Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar o seu caminho. Deus pode transformar a sua vida. Existem muitas pessoas apanhando demais na vida. E no livro de Eclesiastes ele traz uma reflexão para nós em avaliar os nossos caminhos. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, isso ele vai o quê? Colher. Então para saber se nós estamos construindo uma história de vitória, nós precisamos avaliar o que nós temos plantado. A Bíblia fala lá em Eclesiastes também que é melhor ir na casa do luto do que ir na casa da festa. O que é isso? Não é porque ele era um cara que amava estar naquela coisa ruim, num lugar, num ambiente pesado, é porque ele chegou a uma conclusão. Quando a gente vai a um velório, o que a gente faz? A gente sai de lá pensativo, reflexivo a respeito do valor da vida e se a vida valeu a pena ser vivida até aquele momento. Quando a gente vai na festa, a gente pensa em quê? Em nada. Então ele fala assim, sabe uma coisa? Para pensar um pouquinho como que vai a sua vida. Para pensar um pouquinho a forma com que você vive. Irmãos, porque são esses momentos que você vai colher lá na frente. O que eu estou vivendo hoje é o que eu colhi lá atrás. Amém? E algumas coisas, para que você possa viver essa plenitude, chegar lá no final da vida e falar assim, nossa, que vida abençoada que eu tive. Você precisa se fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é o seguinte: aonde está Deus na minha vida? Porque às vezes a gente fala que a gente tem Deus, mas Deus é apenas aquele, como a gente falou quarta-feira, que está responsável em proteger aquilo que é nosso. Mas Deus, Ele está acima daquilo de tudo que a gente pode viver ou ter. Porque tem muitas pessoas que às vezes sofrem por não entender isso. Mas no momento da angústia, a Bíblia diz assim lá em Salmos: na minha angústia, clamei ao Senhor. Irmãos, tem momento que a gente passa pelo vale, aonde a gente se sente só. E aí, se a gente não tem a certeza de que Deus está conosco, nos pegando pela mão e nos levando a um lugar melhor, é onde entra a crise. A crise de não sentir a presença de Deus junto com você. Porque o difícil não é passar a luta, o difícil é sofrer sozinho. O difícil não é passar pela enfermidade, o difícil é não ter ninguém para cuidar de você. O difícil não é passar falta, mas é ter a bonança, mas não ter com quem repartir. Porque o sentido da vida, ele é muito mais amplo do que os momentos com que a gente vive. E momentos esses, que muitas vezes é movido pelo egoísmo. Então a primeira pergunta: onde está Deus na sua vida? Deus, Ele é a sua direção. Deus, Ele é o seu refrigério, o seu renovo e a sua resposta para os dias de angústia. Amém? Outra pergunta: qual tipo de gente você tem se tornado? Se nós acreditamos que nós vamos nos valendo das experiências e nos construindo dia após dia, em que você tem se tornado? Se você olhar e falar assim, gente, há 10 anos atrás eu era assim, hoje eu estou virando o quê?
Porque a gente tem visto pessoas se transformando